Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Louros em Podcast. Ao longo destes últimos 4 anos temos acompanhado o exercício do poder autárquico na freguesia de Louros e temos dado nota também da receptividade e da percepção dos fregueses. Estamos em ano de eleições e vamos tentar conjugar o balanço anual também com um pouco o balanço do mandato de 4 anos. Agradeço uma vez mais a disponibilidade do Presidente António Pombinho. Muito obrigado por estar aqui connosco. Esta nossa conversa vai decorrer em 3 locais distintos. Começamos aqui por Louros, pela Praça de Timor, iremos dar também na Morteira e iremos finalizar com a zona do Infantado. Também tentarei enquadrar os capítulos de forma coerente. Vamos começar por um ligeiro balanço deste último ano. Mas antes disso pedia-lhe, em jeito de confissão, enquanto homem e nos diálogos com o seu travesseiro, quais os momentos de maior ou menor satisfação, tensão deste exigente exercício? Os momentos de maior tensão e os momentos... E tensão normalmente leva a questões e a iniciativas que possam ser criativas e que possam marcar de alguma forma o nosso presente. Eu destacava 2 momentos. Um momento em que inauguramos pela primeira vez a Feira de Louros em 2022, que foi um momento muito marcante e é uma iniciativa muito marcante, em nossa opinião, daquilo que foi acontecendo neste mandato. E o segundo terá sido a realização dos Caminhos de Abril para comemorar os 50 anos do 25 de Abril. Penso que estes são 2 momentos muito, muito marcantes. Depois, naturalmente, houve muitos com resultados diferentes, com maior sucesso, com menor sucesso, como tudo na vida, durante estes 4 anos. E na sequência, e apesar da enorme experiência no trabalho autárquico que o António Pombinho tem, ser Presidente de Junta trouxe-lhe algo verdadeiramente inesperado, algo que nunca pensou encontrar neste trajeto. Tentei ser capaz de aprender a trabalhar verdadeiramente em proximidade, porque é muito diferente estar numa Câmara Municipal, que apesar de tudo, mesmo que haja proximidade, o que é facto é que temos um gabinete com um conjunto de pessoas que trabalham connosco, e isso é muito diferente de estar em proximidade e, portanto, de estar num local qualquer e ser confrontado com uma pessoa que, para dizer bem ou para dizer mal, para dizer isto ou aquilo, e que isso eu tentei ser capaz de aprender. Não sei se fui capaz, mas tenho feito um esforço grande para tentar permanentemente ser capaz de tentar ouvir aquilo que as pessoas verdadeiramente me querem dizer. 2025 tem sido um ano exigente, quer a nível político, a nível partidário, social e mesmo numa perspectiva global. Um ano de eleições autárquicas é preparado de forma diferente por parte de um executivo? É preparado de forma diferente naquilo que diz respeito à necessidade de dar resposta e de fazer um balanço deste mandato e de dar respostas e dar explicações às pessoas porque é que as coisas aconteceram assim ou assado, por esta ou por aquela razão. Isso sim, desse ponto de vista sim. De resto, fizemos um ano normal com um cuidado, que é não fazer coisas claramente eleitoralistas. Isso não quisemos fazer, não queremos fazer e até ao fim não queremos fazer. E, portanto, não fizemos nada de novo. As iniciativas que temos vindo a fazer ao longo deste ano e que faremos até outubro deste ano, são exatamente aquelas que fizemos ao longo do mandato. Já agora pedi concretizar, então, que ideias prevaleceram a conta da construção do plano de atividades para este ano e, principalmente, qual é o grau de satisfação pelo seu nível de execução até ao momento, sendo que estamos a 2 meses das eleições? Nós fizemos um balanço positivo do mandato. Consideramos que demos resposta à grande maioria das questões que nos propunhamos fazer. Agora,
simultaneamente temos um grau de insatisfação grande, porque se não conseguirmos ter este grau de insatisfação e o grau de ambição para fazer coisas, mais vale ir para casa. Principais eventos onde estão a aprofundar alguns e especificar algumas das ações do Executivo, principais eventos da responsabilidade da Junta e índice de satisfação com os resultados obtidos, nomeadamente as comemorações do 25 de Abril, a Feira de Louros, a Festa do Livro. Com coisas diferentes, sim. Portanto, começando pela mesma ordem, comemorações do 25 de Abril. Nós temos feito as comemorações do 25 de Abril no sentido de dar a dignidade que a data merece e dar o realce que a data merece, procurando sempre fazê-lo e cada vez mais com agentes locais, com artistas locais. É verdade que em 2022 tivemos uma oportunidade única de trazer o Luís Pastor a Louros, mas foi assim uma coisa que nos caiu do céu, se é permitido dizer assim. Depois, 2024, já com o mestre António Saiotti e com a Ana Lains a fazer um concerto fantástico no Palácio do Correio-Mor, e 2025 com o Diogo Vida e com o seu trio, também um excelente concerto no Palácio do Correio-Mor. E aquilo que temos pensado para 2026, que não é para dizer naturalmente, é também com artista local. Mas já tem sugestão? Eu tenho uma proposta clara na minha cabeça, mas isso é só para... Ok. Claro, mas sempre na mesma lógica. Depois, Feira de Louros. A Feira de Louros tem vindo a crescer e essa é uma questão que é... quando nós dizemos que cultivamos muito a proximidade e a participação, nós fizemos o primeiro evento da Feira de Louros em 2022, que foi um grande sucesso, mas fomos capazes, ou tentámos ser capazes, de ouvir as pessoas e de as pessoas dizerem que era preciso estender a Feira de Louros a toda a cidade, que havia uma parte em que praticamente não havia animação e, portanto, fomos capazes, pensamos nós, ou tentámos ser capazes, para até 2025 que a feira crescesse, que a feira desse resposta às necessidades também económicas e de animação de toda a cidade. Portanto, ouvimos o que os comerciantes nos tinham para dizer e tentámos dar resposta, e daquilo que ouvimos relativamente a 2025, estamos a conseguir fazê-lo. E, portanto, este caminho é para continuar, porque nós tínhamos uma solução muito mais simples, que era fazer só a evocação histórica, por exemplo, do Major Rosa Bastos e pronto. Mas não, isso não dava resposta àquilo que nomeadamente o comércio local pedia e entendia ser necessário e, portanto, estamos a tentar dar resposta. Depois, Mostra do Livro. A Mostra do Livro tem uma questão que é, primeiro, estamos a fazê-lo no Infantado. O primeiro ano foi um ano muito difícil, que teve um tempo muito pouco agradável no Infantado, e para fazer no Parque Urbano tivemos que cancelar algumas coisas e, portanto, optámos por outro espaço, que é fazer na Avenida Vasco da Gama, com muito bons resultados. E, portanto, aquele local é para manter. Neste momento já estamos a ter contactos que querem vir em 2026. Quem nunca veio. Pequenas editoras e, portanto, a Mostra de Louros não vai ser, não queremos ser, não somos loucos, que vai ser uma coisa comparada com a Feira do Livro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas queremos que seja, digamos, uma mostra alternativa que sirva aquilo que nós pretendemos, que é permitir cada vez mais hábitos de leitura, nomeadamente à nossa juventude e à nossa infância. E, portanto, daí o estarmos a trabalhar com as escolas, no sentido de que a Mostra do Livro possa dar resposta a essa matéria. No contexto de apoio às dinâmicas da sociedade civil e não só, também existiram iniciativas de reforçado significado, como o Carnaval, o regresso das marchas de Louros, uma especial atenção também à vida nada simples do Clube Desportivo de Louros e o novo estádio que entra agora em fase de construção. Sobre o Carnaval, portanto, nós neste momento reforçamos claramente o apoio à Associação do Carnaval e o apoio à realização do Carnaval. Mas era importante neste momento dizer isto, parece-me, que é: o Carnaval é muito importante, traz muita gente à cidade de Louros, é tem uma grande capacidade de afirmação, mas para além disso, aquilo que para nós talvez seja ainda mais significativo é a capacidade que a Associação de Carnaval tem para trabalhar com mais de uma dezena de associações aqui da freguesia.
E, portanto, isso quer dizer criar dinâmica, isso, pôr as associações a ser capazes de trabalhar em conjunto. Isto é de uma riqueza muito, muito grande e, portanto, já dissemos isto mais do que uma vez à direção da Associação de Carnaval, que é preciso continuar neste caminho, é preciso continuar a trabalhar para que Loures seja capaz de dar uma resposta. E agora vamos passar às marchas. As marchas foi uma coisa muito simples. Foi surpreendentemente simples para quem não conhece, que é, a iniciativa é da Câmara Municipal, e quando a Câmara diz estamos a pensar fazer as marchas, o que é que vocês dizem? A gente diz imediatamente que sim, chamamos a Associação de Carnaval. E a Associação de Carnaval é que montou aquilo tudo. Portanto, nós tivemos o trabalho, digamos, de apoiar, de acompanhar, com certeza, mas, ou seja, se a Associação de Carnaval, se há alguém em Loures que é capaz, de um momento para o outro, montar aquilo, com a qualidade que teve, com o orgulho que nos deu, já ganhamos. Isso é mais importante do que se o grupo de Carnaval X ou o grupo de Carnaval Y em 2026 vai ser mais assim ou ao contrário. E isso é que é verdadeiramente importante. Estou-me a esquecer de uma coisa que o Jorge me falou. O Estádio Municipal, o apoio ao clube, isso tudo, que sirva também um pouco de espelho para o apoio a outro tipo de associações que existem, mas o Loures tem vivido um momento muito especial da sua vida, complicado. Tenho vivido um momento muito difícil, muito complicado. Saudar os órgãos sociais do Grupo Desportivo de Loures pela capacidade de resistência e de resiliência que têm demonstrado. Não tinha que ser assim, já disse isto mais do que uma vez, não tinha que ser assim. O Grupo Desportivo de Loures teve 2 anos fora da cidade por nada, agora é que começaram as obras. E eu disse isso desde o primeiro momento. Se não façam isso, mas pronto, foi o que foi. E portanto isso quer dizer que houve dezenas e dezenas de crianças e de jovens que foram praticar futebol para outros sítios. Para a Alverca, para o Pinheiro de Loures, para onde for. Isso não é o mais importante. E portanto, quando o complexo municipal, quando o estádio municipal estiver pronto, e eu espero bem, já disse isto também publicamente mais do que uma vez, espero bem que o contrato, que o protocolo, chame-se o que se chamar, que vier a ser feito entre a Câmara Municipal e o Grupo Desportivo de Loures, deem resposta às necessidades e às legítimas expectativas do Grupo Desportivo de Loures. Portanto, é preciso recomeçar. É preciso quase começar de novo relativamente às camadas jovens. E eu já disse também publicamente que contem connosco. Estamos cá. Estamos cá, vamos trabalhar, vamos às escolas, vamos a todo lado onde o Grupo Desportivo de Loures quiser, vamos a todo lado no sentido de poder voltar a ter a cidade de Loures e a freguesia de Loures com o clube. Loures é uma freguesia com um acervo de enorme qualidade, mas também com significativas necessidades, nomeadamente na vertente social. Quais as principais apostas da Junta de Freguesia para mitigar este forte problema, como as implementa e que resultados são conhecidos? Nós começámos em 2025 a ter uma comissão social só para a freguesia de Loures, porque constatámos que a dinâmica das associações, das entidades sociais não era a mesma em todo lado, o que é normal, e portanto propusemos às outras 2 freguesias, e os meus colegas foram sensíveis a isso, e portanto temos uma comissão social só para a freguesia de Loures, com a dinâmica que é possível implementar. Depois, do ponto de vista de equipamentos, temos atrasos. Isso é uma coisa que acontece um pouco por todo o país, mas na freguesia de Loures também. Temos a expectativa de que o equipamento que está em construção em Ados Calvos pela Associação Luís Pereira da Mota possa dar um determinado tipo de resposta. Estamos preocupados que o equipamento da Santa Casa da Misericórdia, que não seria em Loures, mas portanto que está, digamos, a correr riscos de não poder acontecer da forma como se pretendia e como era necessário. Aquilo que pensamos e aquilo que pretendemos é que, quer do ponto de vista local, quer do ponto de vista municipal, trabalhar para criar condições para que as nossas associações possam dar resposta às necessidades sociais das pessoas. Depois, implementamos um projeto que pensamos que é interessante e que é inovador. Portanto, implementámos a mercearia social
para dar resposta à necessidade de as pessoas terem acesso a bens de consumo de primeira necessidade frescos, que é aquilo que os cabazes sociais normalmente não dão resposta, e andámos porque não nos pareceu, e a mim não me pareceu, que fazer só, ou seja, para nós tinha sido fácil chegar a um grupo de distribuição e negociar um cartão, como tanta gente tem, portanto, e avançar por aí. Não, era pouco. E, portanto, era preciso que este projeto tivesse impacto na economia local. E então andámos e conseguimos, digamos, ter o conceito deste projeto da mercearia social, que permite que as pessoas, para ter acesso a esses alimentos, vão ao comércio local. E, portanto, estamos a injetar 40 a 50 mil euros, cerca de 50 mil euros na economia local. Resolve os problemas todos da economia local? Não, mas ajuda. E, portanto, este é um tipo de projeto que a nós nos satisfaz e que a nós nos dá, digamos, incentivo para continuar a fazer. E a reação que estamos a ter do comércio também é positiva relativamente a isso, e, portanto, e claramente é uma aposta ganha em contraposição com outra hipótese mais simples, mais fácil, mas que não teria estes resultados. Existe então, no seu entendimento, um sentimento de caminho construído no apoio à vertente social, e uma das maiores dificuldades por parte da população da freguesia. Sim, e apesar de continuarmos a ter cada vez mais sem-abrigo, pessoas sem abrigo, isso continua a existir e continua a crescer o número, e portanto é necessário que haja respostas sociais relativamente a esta matéria. O nosso papel é detectar os problemas, digamos, comunicá-los às entidades que são necessárias, não temos meios de maneira nenhuma para dar resposta a esta questão. Houve ainda um significativo investimento na aquisição de equipamentos e veículos que permitem maior agilidade no desempenho das muitas funções da Junta de Freguesia. Quais são esses equipamentos e se já se encontram todos disponíveis e ao serviço da Junta? Não. Chegaram agora 3 veículos elétricos para a área operacional. Temos 4 bicicletas elétricas também para dar apoio, nomeadamente aos circuitos de limpeza urbana que são mais exigentes em termos de dimensão. E temos um carro ligeiro que também já temos connosco, mas necessitamos de mais, e uma das coisas que não correu tão bem este mandato foi que não conseguimos adquirir todos os veículos que necessitávamos e que precisamos. Precisamos, por exemplo, de ter um trator para dar uma resposta diferente na área da limpeza urbana e na área da limpeza urbana, nomeadamente, e também na área das obras. Mas pronto, vamos ter que fazer as coisas à medida que formos capazes e à medida que tivermos disponibilidade para isso. A limpeza urbana e as ervas nos passeios continuam ainda de forma mais dissimulada na ordem do dia. Para além da questão das alterações climáticas e da difícil utilização dos herbicidas, o que foi feito por parte deste Executivo para amenizar o seu desagradável efeito? As alterações climáticas este ano foram sensíveis porque choveu muito e fez muito calor logo a seguir. E, portanto, uma colega minha dizia, a gente ouve as ervas a crescer. E não correu bem, e, portanto, basta ver aquilo que acontece. O que temos vindo a fazer é tentar investir em recursos humanos, em contratação externa de empresas que trabalham nesta área e em equipamentos para dar resposta a estas questões. Mas, por exemplo, agora temos equipamentos novos para isso, mas agora com este tempo é proibido utilizar aqueles equipamentos, porque senão temos uma chatice, porque não vamos provocar incêndios. Andamos à procura, já ouvi muita gente dizer que sim, que é possível. Aquilo que eu peço é, se alguém tiver uma solução, que seja de um produto que seja autorizado, aplicado por uma entidade certificada, por favor apresentem-nos uma proposta e um orçamento. E nós, em princípio, queremos, a não ser que seja uma coisa completamente fora de coisa, queremos. Precisamos de ter isso. Cada vez que falamos com empresas que têm soluções, quando eu digo isto, a conversa acaba. Dizem, vamos ver. E até agora, quantas respostas é que o Jorge teve? As mesmas que eu, 0. Precisamos continuar a trabalhar, precisamos continuar à procura, precisamos de tentar
ver que soluções temos. Mas uma coisa é certa, e até porque já aconteceu em mandato anterior, a Junta continuou a aplicar determinado tipo de produtos, e imediatamente alguém fez queixa, e bem, com toda a legitimidade, e tivemos logo uma ameaça brutal de coimas muito sérias relativamente a essa matéria, e isso não vamos fazer. Subimos ligeiramente e vamos continuar esta nossa conversa na Morteira. Reforçamos que Loures é uma freguesia de extensão considerável e de perfil bastante heterogéneo. No que às pessoas diz respeito, como entram as significativas diferenças na equação. Os problemas e as prioridades das pessoas das zonas mais agrícolas são claramente diferenciados dos que residem em grandes aglomerados populacionais. A iniciativa A Junta Vem Cá foi determinante nesta personalização? A Junta Vem Cá, que corresponde à concretização de um dos nossos princípios orientadores, que é o da proximidade, corresponde à necessidade que tínhamos e temos e teremos de conhecer de forma mais direta as necessidades, as opiniões e as expectativas das pessoas. E aprendemos sempre muito com cada... Portanto, na iniciativa A Junta Vem Cá, nós vamos 2, 3 dias para cada localidade ou conjuntos de localidades, vamos às associações, vamos a empresas, temos sessões públicas, e isso tem sido muito enriquecedor. Compreendemos melhor, corremos um risco que é... Criamos sempre expectativas que não seremos nunca capazes de concretizar. É impossível se temos 40 questões colocadas durante 2 dias e é uma coisa fácil de acontecer. Não vamos nunca concretizar as 40, em algumas até nem estaríamos de acordo, mas de facto conhecemos melhor e damos resposta de forma diferente às necessidades das pessoas. Para lhe dar um exemplo que nem é exatamente uma Junta Vem Cá, que é a Ponte de Palhais está a ser construída, a nova Ponte de Palhais. E portanto nós estivemos lá a ver a obra e a falar com pessoas, e houve umas pessoas lá em Palhais que disseram assim: venham cá, venham cá. E levou-nos aos lavadores. Os lavadores estavam abandonados há uma série de anos. E assim, então a gente vai ter uma ponte nova e agora ficamos isto neste estado. E nós estamos a fazer a requalificação dos lavadores, que faz todo o sentido. Se nós não fôssemos lá, se não falássemos com aquelas pessoas, pá, sinceramente, não nos lembraríamos, ou eu não me lembraria daquilo. Tínhamos falado, temos que ver aquela coisa de Palhais, temos ali aquele espaço, mas, portanto, e isso é o mérito da iniciativa. E depois, repito, conhecemos as expectativas das pessoas, aquilo que as pessoas consideram que nós devemos fazer, aquilo que as pessoas consideram que nós estamos a fazer mal, isso tudo. Está prevista e protocolada, creio, a construção de um novo estaleiro para a Junta de Freguesia de Loures, e começa a ser tempo também de se falar nas novas instalações para a sede da Junta. Sim. Está contratualizado, está a escritura feita, portanto, ponto final. Neste momento a bola está do nosso lado, estamos a concluir a elaboração do projeto do estaleiro para avançar na obra, e portanto o objetivo é que durante o próximo mandato, mais ou menos até meio do mandato, tenhamos o novo estaleiro pronto. O novo estaleiro vai permitir termos melhores condições de trabalho, nomeadamente para a nossa área operacional, e vai nos permitir libertar um terreno central, excelente, no centro da cidade de Loures, e aquilo que temos conversado, e portanto temos que concretizar, é que aquele terreno possa servir para, nomeadamente para a habitação, mas é uma conversa e um acordo que temos que fazer com a Câmara, que tínhamos mais ou menos iniciado, ou que temos iniciado, mas depois do ponto de vista da escritura aquilo não era assim tão simples, e então para não esperar mais tempo avançámos assim. Mas a ideia que nós temos é de que aquele terreno possa ser utilizado pela Câmara para fazer o que entender, presumo que habitação, mas isso a Câmara decidirá, em contrapartida de um terreno que tem uma avaliação muito significativa, em troca de termos uma nova sede, e libertamos as atuais instalações, que são municipais, para a Câmara fazer. Tem algum local onde preferencialmente fizesse? É naquele espaço, portanto, a ideia é criar um edifício na qual seria construído? Criar um edifício, ou o piso 0, ou o piso 0 e o piso 1, digamos, no vazamento do novo edifício, não sei, isso não falámos, mas era ficar ali.
Muito bem. Alargada a nossa reflexão há 4 anos, o que é que objetivamente está diferente na freguesia de Loures, o que deveria estar melhor e o que muito tentou, mas não conseguiu? O que é que está diferente? Eu penso que podemos dizer que está diferente uma relação com as pessoas, com as associações, com as entidades, com as forças vivas da freguesia, sempre me é permitido dizer assim, de confiança. Não estamos de acordo com tudo, mas temos uma relação de confiança, portanto, temos a certeza de que ninguém anda a contar histórias a ninguém. E, portanto, aquilo que dizemos, aquilo que nos comprometemos a fazer, digamos, é para avançar daquela forma. E isso é uma mais-valia e um ganho significativo. O que é que não conseguimos fazer? Não conseguimos concretizar um conjunto de coisas que temos que concretizar no próximo mandato, mas para os quais demos passos significativos. Dar 2 ou 3 exemplos. A ligação pedonal Fanqueiro-Infantado, que tivemos um trabalho grande da nossa parte junta de freguesia para encontrar 3 possibilidades de solução. Promovemos uma sessão pública com pessoas na rua, no Fanqueiro, e depois fomos aos locais para ver que soluções é que havia. Apresentámos à Câmara Municipal que ia enviar às Infraestruturas de Portugal, como fez. A resposta das Infraestruturas de Portugal foi que só aceitava uma das soluções, que não era aquela que nós pensávamos ser a melhor, mas aquilo que concluímos foi, ou digamos, andar a fazer braços de ferro com as Infraestruturas de Portugal normalmente não corre bem. E, portanto, optámos por avançar para a concretização do projeto da solução que as Infraestruturas de Portugal aceitavam. Isso está em fase final de conclusão. Tivemos uma nova sessão pública no Fanqueiro para apresentar e, portanto, as coisas estão pacificadas do ponto de vista, estão clarificadas relativamente à solução. Mal tenhamos o projeto concluído, que é, digamos, assumimos a responsabilidade de elaborar o projeto, depois temos que falar com a Câmara Municipal relativamente à concretização da obra. Segunda questão, já agora se me é permitido, que é a questão da circulação em Montemor, que é uma questão muito difícil, porque Montemor tem aqui as condições que conhecemos, mas que pensamos que é possível tomar medidas do ponto de vista de sinalização, do ponto de vista de circulação automóvel, que permitam melhorar significativamente aquela questão. Depois temos coisas por resolver, que é grande parte das coisas que dizem respeito ao centro da cidade de Loures. Portanto, a Avenida Dr. Mário Soares está concretizada, temos agora uma reunião com a Câmara para clarificar questões relativamente à responsabilidade na gestão daquele espaço público, que já devia ter acontecido, mas ok, vai acontecer agora. Depois temos a questão do novo mercado. Tivemos reunião com a Câmara recentemente sobre esta matéria e, portanto, não estou autorizado a avançar mais, mas, portanto, aparentemente a expectativa é de que possamos avançar a curto prazo relativamente à solução. Há um ano para essa zona, há uma perspectiva para uma solução relativamente ao mercado. Depois há uma questão que provavelmente vai ser mais difícil com a Câmara Municipal. Não é possível que o 6º ou 7º maior concelho deste país, a sede do 6º ou 7º maior concelho deste país, não tenha um equipamento cultural. Chamem-lhe o que quiserem, pode não ser a proposta de que havia no outro mandato, estamos disponíveis para discutir tudo, menos não haver centro comercial ou centro cultural. E em troca também na próxima questão dos grandes temas que preocupam os fregueses, mas cuja resolução pouco ou nada depende do seu executivo, que evolução ou qual a convicção de desenvolvimento favorável de temas como a saúde, a habitação ou de grandes obras de enorme valia para a região, como o metro e do referido centro cultural na cidade? Ok. Habitação.
habitação é uma questão que não depende da Junta, como é óbvio, não depende só da Câmara, mas que estamos completamente disponíveis para trabalhar com a Câmara no sentido de encontrar as melhores soluções. Tanto que estamos disponíveis para um terreno que é a nossa propriedade, que está avaliado em bem mais do... em alguns milhões de euros, dizer, ok, a Câmara fica com isto, faz habitação, se constrói a nossa sede e, portanto, isto é de quem quer encontrar soluções e de quem quer avançar na resolução dos problemas. Depois, metro. O metro vai avançar, não quero levantar nenhuma dúvida sobre isso, vai avançar. Duas questões... Mas qual é o seu melhor outfit para, em termos temporais e em termos de funcionamento e em termos de resolução dos vários... O concurso público está a avançar e, portanto, pensamos que durante o próximo mandato isto vai estar concluído. Se não for assim, vamos ter que ver, mas isso é a expectativa, penso que todos temos. Questões sobre o metro. A solução para o traçado do metro não é a melhor. O Presidente da Câmara de Odivelas disse isso na assinatura do contrato do concurso público, assim é que é, peço desculpa, do concurso público, a dizer que não está de acordo com uma solução que é a ligação, digamos, da linha de metro ligeiro de superfície ou do metro em Odivelas até ao centro da cidade de Lisboa. Isso não está bem resolvido. E, portanto, continuaremos disponíveis para fazer força no sentido que isso possa ser ainda alterado, que é a questão da linha circular, pronto. Depois, as outras questões têm a ver fundamentalmente com a inserção das estações de metro, quer no espaço urbano, quer em Loures, quer no Infantado, quer do estacionamento. Portanto, Loures e o Infantado vão ser as últimas duas estações, o Infantado vai ser a estação terminal e tem que haver solução de estacionamento, porque senão vamos criar ainda mais problemas, quer no Infantado, quer em Loures. Mas como é que pensa que se pode começar a construir se ainda existem tantas coisas para decidir e tantos pormenores para acrescentar e alguns até que são contraditórios em relação àquilo que é apontado no momento? Relativamente ao estacionamento, que era disso que eu estava a falar, aquilo que sei é que estão previstas áreas de estacionamento, é preciso avaliar se elas vão ser suficientes ou não. Pronto. E depois há outra questão, que é o estacionamento no Infantado, que é um problema sensível para as pessoas. Fui convidado pela Câmara e estive presente na sessão de apresentação de uma solução da construção de um silo. Ainda no que diz respeito à área da mobilidade e da circulação viária, há um ciclo que necessitamos que não continue, que é há uma estrada, uma via que está degradada, que tem buracos e que precisa de ser reparada muito bem, e portanto logo que possível as entidades públicas, seja a Câmara Municipal, principalmente a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia, intervêm, repavimentam a estrada e depois a estrada fica com um piso muito bom e depois passa a ser palco de conduções agressivas, demasiada velocidade, e depois as pessoas pedem imediatamente, para tentar salvaguardar a sua própria segurança, a colocação de lombas. E este ciclo não é possível de replicar permanentemente, isto não é solução para nada e, portanto, necessitamos trabalhar no que diz respeito também, digamos, à responsabilidade dos condutores e no sentido de que, digamos, haja mais respeito de todos uns pelos outros. Portanto, no desempenho da sua função, qual é a crítica mais repetida que houve na rua, mas cuja solução em nada depende de si? Há várias... Vamos ver, muitas pessoas não têm a noção exata das competências de cada entidade. E, portanto, N vezes já me deram os parabéns por coisas que foi a Câmara que fez, já me criticaram por coisas que a Câmara que não fez, e ao contrário também já devem ter feito ao Presidente da Câmara. Isso é, digamos, é do dia-a-dia. Mas existe algo que, por norma, você se sente injustiçado de o referenciarem como Não, eu sinto-me um pouco injustiçado. Portanto, se as pessoas dizem, eu aceito, por princípio, ainda que considero, em alguns casos, que é completamente injusto. Mas
Não há assim uma coisa que eu me lembre que deva ser realçado. Não. O presidente António Poupinha é a face mais visível de uma equipa que consigo desenvolver este trabalho. Para além dos colegas do Executivo, como caracteriza de uma forma geral a disponibilidade e o desempenho de todos os que direto ou indiretamente constroem diariamente a história desta freguesia? Duas questões diferentes, apesar de serem complementares. Uma é, eu considero que tenho uma excelente equipa. E, portanto, com enorme disponibilidade, porque quando falamos da proximidade e estar em todo lado, etc., não sou eu sozinho, é a equipa, e em alguns casos há coisas até que são em simultâneo, e, portanto, vou a um lado e vão outros elementos do Executivo a outro. Portanto, isso é inquestionável e é justo e é preciso ser dito permanentemente, porque corresponde exatamente à verdade. Sobre os trabalhadores da Junta de Freguesia, nós temos uma centena de trabalhadores, sensivelmente. Temos uma área administrativa e técnica que é claramente mais pequena, mas temos um engenheiro, temos um arquiteto paisagista a tempo parcial, temos mais uma pessoa licenciada na área da gestão e outra na área dos recursos humanos, e depois temos um conjunto de elementos administrativos, e uma na área social, peço desculpa, e depois temos elementos administrativos. E depois temos os trabalhadores na área operacional. Aquilo que posso dizer é que, na generalidade, o empenho e o compromisso dos trabalhadores da Junta de Freguesia de Loures é claramente positivo. Naturalmente, isto não se aplica a todos os trabalhadores. Mas isso é da vida, como se costuma dizer, ou seja, em nenhuma organização isso acontece. A ativa transversal, existe agrado, tudo bem. Sim, não há nenhuma questão relativamente à generalidade do empenho e do desempenho dos trabalhadores da Junta de Freguesia. Presidente, de qual comportamento, de qual local, ou iniciativa ou dinâmica mais se orgulha nesta freguesia, seja ela produzida ou influenciada pelo seu executivo ou não? Não, claramente os Caminhos de Abril, por um lado, e a Feira de Loures por outro. Caminhos de Abril, porque é uma história exemplar. Eu já contei isto, mas não me importa nada de repetir. É uma história exemplar daquilo que pretendemos e daquilo que falamos relativamente à proximidade e à participação. Os Caminhos de Abril nascem numa visita do Executivo da Junta a uma escola, a José Afonso, e uma reunião com alunos de 3 turmas, em que, em dada altura, eu desafio os alunos a dizer se eles organizassem as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que iam acontecer no ano seguinte, portanto, esta parte aconteceu em 2023, o que é que eles fariam? E há uma jovem aluna que diz que até tem informação em casa, mas há uma série de coisas que aconteciam antes do 25 de Abril que não conhece, que não sabe, que era importante que se soubesse. E a minha imediata reação foi dizer: parece muito importante daquilo que depender de nós vai acontecer. Pronto, esta é a primeira parte. Se a gente não estivesse na escola, isto não tinha acontecido. Depois, fomos para casa, salve seja, fomos para a junta, e dissemos: e agora? Havia uma hipótese que era contratar um grupo qualquer que pudesse fazer não sei o quê, pudesse fazer uma proposta. Não. O nosso estilo de trabalho, o nosso compromisso é trabalhar com as pessoas daqui. E, portanto, promovemos uma reunião com um conjunto de associações da área cultural da freguesia e colocámos a questão. E, portanto, e depois de um trabalho, levou a que, neste caso, uma das associações, a SFUP, desencadeasse o processo de construir, digamos, aquela resposta. Envolvemos um conjunto de outros grupos, bandas, tudo, e aconteceu aquilo que aconteceu, só com prata da casa, verdadeiramente só com prata da casa, aquilo que aconteceu numa noite de abril de 2024 na cidade de Loures. E que aconteceu depois, porque a Câmara considerou que devia fazer, e nós dissemos imediatamente que sim, como é evidente, em 2025. E isso é... Se há coisa que eu meio de lembrar sempre, essa foi uma coisa, porque foi de facto extraordinário. Foi assim: Loures deu resposta àquilo tudo. Loures, as suas entidades, as suas associações, as suas pessoas, os seus agentes, as pessoas que são capazes de montar
iniciativas destas deram resposta àquilo tudo. A outra é sem dúvida a feira. A feira porque também é uma coisa destas, que é assim, eu posso dar uma campanha eleitoral, ou posso dar uma iniciativa qualquer, para não falar em campanha eleitoral, posso dar uma iniciativa qualquer a debitar um conjunto de ideias, ou de propostas, ou do que for, ou posso estar no mesmo sítio, com as mesmas pessoas, a conversar e a ser capaz de ouvir e de tentar interpretar o que me estão a dizer. Que ainda é, digamos, aquilo que é mais importante. E, agora, na campanha eleitoral de 2021, várias pessoas me disseram, e a Feira de Louros, e a Feira de Louros, e a Feira de Louros, e que era, e que não sei o quê, e agora não há, e agora coisa, e disse, pá, temos que ser capazes de fazer. E fizemos a primeira iniciativa de 2022, posso dizer isto, agora, porque correu bem, se tivesse corrido mal, não podia dizer coisa nenhuma. Foi uma coisa de completamente loucos, porque nós não estávamos em condições de avançar para aquilo assim, e dissemos, é para a frente. E foi. E correu bem em si o evento, mas a coisa mais importante foi eu olhar para as pessoas e ver que as pessoas estavam... Que era por ali, Era por ali. Mais para a frente, mas era por ali. Era por ali. E depois vem na cabeça dos comerciantes e a animação acaba aqui, não sei o quê, mas isto faz parte disto. Fazia parte, e fomos crescendo e fomos... E portanto essa também é uma história bonita, que me dá prazer em falar. E acho que são as duas coisas mais importantes. Mudámos de cenário, como fundo temos a organização do Infantado, um dos elementos que provoca o tal contraste com uma parte significativa do território desta freguesia. Uma das apostas deste executivo teve que ver com a identidade, o ADN de Saloio, foi repetido até à exaustão. Penso que, superado que está esse desafio, que certamente pouco dirá às pessoas que aqui habitam, não sente a necessidade de avançar para uma etapa seguinte, de projetar e de liderar dinâmicas futuras, a valorização da marca, novas tecnologias, aposta em mais e melhores ferramentas e otimização de processos de comunicação, por exemplo? Não, sem dúvida que a questão da comunicação é uma questão que é absolutamente central e que, se queremos projetar o nome de Louros no âmbito metropolitano, temos que o fazer. Isso é uma questão absolutamente segura e certa. Sobre o trabalho relativamente à marca. Portanto, nós necessitamos de, não deixando de ter a identidade de Saloia, de ter em conta as novas identidades que existem, nomeadamente no Infantado, não só no Infantado, no Fanqueiro, aqui, digamos, em toda esta zona, que são identidades que vêm de lados diferentes, que têm raízes diferentes e que necessitamos de criar espaços e de criar dinâmicas que possam ir construindo, digamos, uma identidade urbana de Louros, ou uma identidade Infantado, ou agora sentar a avançar com marcas que ainda nem as pensámos. Estamos a começar, até por iniciativa de um conjunto de comerciantes, a considerar a possibilidade de voltar a ter eventos urbanos no Infantado, um fim de semana, uma noite. Ainda é muito cedo para estarmos a avançar, mas a questão principal para nós é, relativamente à participação, termos parceiros locais. Se os comerciantes do Infantado estiverem, digamos, disponíveis e com vontade e de considerarem que é útil também para eles a realização dessas iniciativas, estamos completamente disponíveis, como eu já lhes disse. Agora é um momento de passar, digamos, das palavras a começar a trabalhar conceitos para avançar. Aliás, já houve eventos desses no Infantado em anos anteriores e, portanto... Se tivesse que escolher um emoji para caracterizar a sua relação pessoal e institucional com o atual executivo camarário, nomeadamente com o presidente Ricardo Leão, qual seria acima? Emojis não é o meu forte e, portanto... Peço desculpa, Jorge, mas não vou responder à questão do emoji. Sim. Agora, a minha relação com o presidente Ricardo Leão tem a ver com o seguinte: nós conhecemos há muitos anos e, portanto, temos uma relação
franca, aberta, disponível, dizemos o que pensamos um ao outro. Em muitos casos não o dizemos em público porque não o devemos dizer, mas dizemos, portanto, não há nenhuma dificuldade da minha parte, não há nenhuma dificuldade no relacionamento com o Presidente Ricardo Leão. Não estamos sempre de acordo, o que é normal, mas penso que é possível continuar a trabalhar no sentido de fazer acontecer em Loures aquilo que Loures necessita. E, portanto, este é o meu propósito e é isso. Mas durante estes 4 anos não foram conhecidas grandes divergências com o Presidente da Câmara, pelo menos públicas, como nos confidenciou. Trata-se de profunda concordância ou apenas uma questão de estilo e gestão de relacionamento? Trata-se do seguinte. Imediatamente após as eleições de 2021, com a alteração do Executivo da Câmara Municipal de Loures, imediatamente houve conversas, ruídos, muita coisa relativamente a esta matéria e como é que ia ser. Eu tive a ocasião de, na instalação do Executivo da Junta, ou na tomada de posse, se quiser, de dizer o seguinte: a Junta de Freguesia de Loures não vai ser a líder da oposição a esta maioria da Câmara Municipal. Isso são os vereadores que terão que fazer, e falo-ão e fizeram como o melhor souberam e melhor foram capazes de fazer. Nós trabalharemos com o Executivo da Câmara para fazer acontecer e para concretizar os projetos que consideramos mais importantes. Estaremos de acordo algumas vezes, nós estaremos de outras vezes. Por exemplo, relativamente à questão do campo do Grupo Desportivo de Loures, já dissemos e não temos a mesma opinião, mas isso, e portanto continuaremos a dizer, o atual Presidente da Câmara Municipal de Loures, enquanto for Presidente da Câmara Municipal de Loures, contará sempre com a minha franqueza, e direi sempre, ou em privado ou em público, aquilo que entender que é a nossa opinião e que aquilo que melhor defende os interesses da freguesia de Loures. Nesse seguimento, qual a resposta menos positiva dada pelo Executivo Camarário a uma pretensão da Junta e que mais prejudicou o desenvolvimento da freguesia, no seu entendimento? Não, há respostas que demoram muito. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, que é, quando nós falamos da proximidade, nós quando temos uma questão, por exemplo, sobre circulação, nós temos a proximidade e temos a noção clara daquilo que as pessoas consideram. E depois temos a posição da Junta de Freguesia, nomeadamente também dos nossos técnicos, relativamente a essa questão. As respostas da Câmara têm um conteúdo técnico certamente mais elaborado, mas que muitas vezes não corresponde às necessidades das pessoas. E aí não estaremos de acordo. E aí não estamos de acordo. E aí continuaremos a insistir para que essa resposta possa ser dada, nem que seja convidando a Câmara para uma sessão pública conjunta para os técnicos da Câmara ouvirem o que as pessoas têm para dizer. Porque e esses desafios, por norma, têm sido aceitos? Esses desafios têm sido aceitos. Por exemplo, relativamente agora ao último caso, que me lembre, eu fui convidado agora à apresentação do silo, sim, pela Câmara Municipal, quando foi a apresentação digamos, na fase última do projeto da passagem pedonal Fanqueiro Infantado, convidámos a Câmara Municipal e a diretora do Departamento da Câmara teve presente da reunião e emitiu as suas opiniões. Sim, não... Algumas das opiniões ou decisões do Presidente Ricardo Leão têm aberto o telejornais. A mais recente diz respeito ao bairro do Talude. Em que ponto do percurso seria mudado de rumo caso fosse da sua responsabilidade ou subscreve na íntegra a solução defendida? Eu, sobre a questão da habitação e a questão do bairro do Talude, penso que vale a pena dizer duas coisas. Primeiro, não é aceitável a construção de barracas, ou portanto a proliferação de novas barracas no concelho de Loures. Segundo, não é aceitável a forma como aquilo foi feito. Fazer despejos à frente de crianças a assistirem àquilo não é assim que se faz, na minha opinião. Já tive a ocasião de dizer isto ao Presidente da Câmara. Ou seja, o que tinha que ser encontrado era uma solução para onde os bens das pessoas pudessem ser levados, num qualquer armazém, não sei, num qualquer local, e que as pessoas continuassem a ter acesso a esses bens, porque esses bens não foram roubados, tanto quanto sei. E, portanto, era preciso ter uma solução mais humana. E
simultaneamente era muito importante criar condições para que os verdadeiros culpados, ou seja, as redes que trazem determinado tipo de pessoas para aqui para o território e que facilitam aquelas soluções, fossem responsabilizadas. A Junta de Freguesia de Loures tem uma gestão CDU baseada num acordo subscrito pelo PSD. Estão totalmente satisfeitos com essa parceria passiva, digamos assim, ou existem aspectos que poderiam ter sido valorizados? Não, num processo destes é sempre possível haver coisas diferentes, isso inquestionavelmente. Mas não temos nenhum reparo forte a fazer, digamos, relativamente à nossa relação com o PSD na Freguesia de Loures. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Eu gosto muito de dar exemplos, porque senão é só discursos e não... O exemplo tem a ver com a mercearia social de que já falámos. A mercearia social, originariamente, é uma ideia PSD, que nos foi colocada. E perante a situação social nós dissemos, ok, vamos trabalhar para avançar com esse projeto, não estamos convencidos com a forma de o concretizar. Era a história dos cartões. E portanto chegámos a esta conclusão e chegámos a esta solução e que foi aceita pelo PSD e portanto neste momento é completamente pacífica da nossa parte, sim, não sinto nenhum ruído da parte do PSD relativamente a esta matéria. Eu penso que, independentemente dos posicionamentos de partida, é sempre possível, se trabalharmos seriamente, encontrar soluções que permitam dar resposta aos problemas que as pessoas têm. Quais os próximos passos aos quais Loures, Freguesia, região, não pode de forma alguma desviar-se? Loures precisa de se afirmar, já disse isto, Loures precisa de se afirmar como a capital deste território. E isso passa por uma dinâmica claramente superior, claramente diferente, que passe pela concretização do plano Loures Nascente, com mais oferta de habitação, com mais oferta de serviços e de comércio, com uma nova oferta de mobilidade através do metro ligeiro de superfície e, digamos, de todo um sistema de transportes que permita um acesso mais rápido e em melhores condições à cidade de Lisboa, nomeadamente ao seu centro, que tenha um novo espaço e uma nova praça com um novo mercado que dê resposta às novas necessidades dos consumidores, com um novo espaço cultural, com um novo centro cultural, chamemos-lhe o que quisermos, e portanto, perante isto, Loures fica com uma oferta diferente, para muito melhor, daquela que tem neste momento. E esses vão ser os nossos objetivos centrais para a cidade de Loures e no próximo mandato. Não está aqui como candidato, mas já é pública a sua candidatura e a dos seus oponentes. Pergunto se, no seu entendimento, o futuro da freguesia, em momento algum, estará comprometido, independentemente do vencedor de outubro próximo. Eu, daquilo que se conhece e daquilo que conheço dos candidatos Eugénio Oliveira e João Patrocínio, não conheço o candidato do Chega, estive uma vez com ele, não tenho opinião, mas anda, digamos, pouco aparecido, mas é uma constatação de facto, não é mais do que isso. São pessoas sérias e são pessoas que querem o melhor para Loures, isso eu não duvido. Não temos as mesmas opiniões, mas isso a campanha eleitoral vai dizer e os resultados eleitorais vão dizer. Mas, digamos, relativamente a isso não estou preocupado sobre essa matéria. Presidente, estamos na fase final da nossa conversa. Agradeço e reitero o agradecimento pela sua simpática disponibilidade e sua testemunha que durante estes 4 anos, sempre que solicitamos, contamos com a mesma. E termino, como sempre, com 4 frases que vou pedir para que as classifique de 0 a 10 no seu entendimento. E a primeira é, esta recandidatura é mais uma missão que uma vontade pessoal. Não, é uma missão e uma vontade pessoal. Eu já há 4 anos essa questão, não foi assim, mas foi dito que eu vinha cá ganhar as eleições e depois ia-me embora. Comprovadamente não fui embora. E portanto o meu compromisso principal, naturalmente que sou candidato pela Coligação Democrática Unitária, pelo PCP, pelo PEV, por um conjunto de independentes, mas o meu principal compromisso é
as 30 mil pessoas que cá vivem. E, portanto, não trairei nunca esse compromisso. Então, de 0 a 10, equilibrava aqui no 5, esta recandidatura é mais uma missão que uma vontade pessoal? Não, se é mais uma missão do que uma vontade pessoal, é 1. É 1. Para não dizer 0, porque pronto. A segunda frase que eu tenho para propor é: a freguesia de Louros nos últimos 4 anos evoluiu significativamente. 6. Quer explicar? Quer justificar? Não, evoluiu numa série de coisas, houve coisas que não conseguimos dar resposta ainda. E, portanto, como já fomos falando ao longo de coisas, que é necessário resolver para que essa melhoria seja mais significativa. A terceira frase é: uma identidade programática entre a Câmara e a Junta permite melhores resultados. Sim, 8. Para terminar, Presidente, agradeço uma vez mais. Se não for reeleito, sentir-me injustiçado pelo esforço despendido. A justiça em política é uma coisa complicada. Se eu não for reeleito, considerarei que ou o trabalho não foi suficientemente bom, ou não foi suficientemente bem explicado, e os projetos futuros não foram suficientemente claros e portanto, não tenho a noção da política desse ponto de vista. Por exemplo, acho que foi injusto a derrota da CDU na Câmara Municipal em 2021. Mas isso é da vida. Portanto, como se costuma dizer, também posso considerar que o campeonato passado foi justo ou foi injusto, ou que isto ou aquilo, mas a justiça na política existe pouco. E, portanto, os resultados vão ser aquilo que o conjunto dos eleitores... A frase? A frase é como? A frase é: se não for reeleito, sentir-me injustiçado pelo esforço despendido. 2. Presidente, muito obrigado uma vez mais. Obrigado.